Olá, meus irmãos, Deus abençoe sua vida. Vamos para mais uma aula e hoje está sensacional. Nós vamos falar sobre a consciência e a culpa. Eu quero ler aqui 3 textos bíblicos com você. O primeiro deles está em Hebreus, capítulo 9, verso 14, que diz assim: Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos a Deus vivo. Agora eu quero ler Hebreus capítulo 10, verso 22. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo o coração purificado de uma má consciência e o corpo lavado com água pura. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero começar falando sobre a consciência humana, porque ela reflete a justiça de Deus. A consciência, ela é uma das evidências mais claras de que fomos criados à imagem de Deus. E eu te explico. Porque ela funciona como um sensor moral interno e ela aponta para uma lei superior. Paulo vai ensinar que até os gentios, quem são gentios? Todos aqueles que não são judeus, sem a lei escrita, possuem uma consciência que testemunha dentro deles. Paulo fala isso lá em Romanos, capítulo 12, verso 14 e 15. Se a gente pegar o teólogo Herman Bavinck, ele vai dizer assim: a consciência é o eco da justiça divina na alma humana. Então, antes da queda, a consciência do homem era limpa. Não havia contaminação. Ela era tranquila, ela era 100% alinhada com Deus. Só que depois da queda, depois do pecado, a consciência se tornou atormentada. Ela se tornou acusadora, ela se tornou fragmentada. Então, ainda assim, ela continua apontando para Deus, mesmo quando o homem tenta silenciá-lo. Então, a consciência é a janela moral pela qual o ser humano percebe culpa, certo, errado, a necessidade do perdão. Então, ela revela que o homem não foi criado para viver longe de Deus. E isso você precisa ter clareza. Nós não fomos criados para viver longe de Deus, não fomos. Então, a culpa, ela é o peso da separação não resolvida. A culpa não é apenas um sentimento, a culpa é uma realidade espiritual. Nós vamos ver isso lá em Gênesis 3, com Adão e Eva. Ela é o efeito imediato da ruptura com Deus. Por isso que em Gênesis capítulo 3, logo após pecar, Adão e Eva sentem envergonhado, medo. E o que eles vão tentar? Se esconder. Então a culpa surgiu antes mesmo da acusação. Ela nasce da separação de Deus. Então a culpa é a consciência dizendo: algo está fora da ordem. Você não foi criado para viver assim. É ela dizendo: olha, algo precisa ser restaurado. R.C. Sproul diz assim: a verdadeira culpa não é aquilo que sentimos, mas a condição real da nossa alma diante de um Deus santo. Então a culpa não tratada, ela pode se tornar vergonha, ansiedade espiritual, medo de julgamento, distanciamento de Deus, dureza de coração, religiosidade superficial. Então, a pior culpa não é a sentida, é aquela que é ignorada. Só que Deus nunca deixou a culpa sem resposta. Nunca, nunca, nunca. Quando olhamos para Cristo, para o sangue de Cristo derramado, ele vai purificar a má consciência. Vou te explicar. O que a lei não podia fazer, porque a lei não pode silenciar a culpa, Cristo vai fazer plenamente. Então, os sacrifícios do Antigo Testamento, apenas cobriam o pecador. Só que o sangue de Cristo remove o pecado e limpa a consciência. Então, no Velho Testamento, o sangue cobria o pecado. No Nova Aliança, por meio do sangue de Cristo, ele remove o pecado. Hebreus 9,14 vai afirmar assim: o sangue de Cristo
purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. Então, no grego, a palavra purificar aqui é remover a mancha, é eliminar o peso, é apagar a acusação, é restaurar a paz interior. Por isso que John Owen diz assim, o sangue de Cristo não apenas cancela a culpa diante de Deus, mas ele silencia a acusação dentro da alma. É por isso que Hebreus 10, 22 nos chama a aproximar com o coração purificado de má consciência. Uma consciência limpa, ela não é fruto de autoajuda, mas do sacrifício perfeito de Cristo. A acusação do inimigo, ela foi anulada na cruz. Colossenses 2, o escrito de dívida foi rasgado. Então, a voz do sangue fala as melhores coisas. A culpa, né, a condenação, ela quer vir, mas o sangue de Jesus, ele fala mais alto. Então, eu e você precisamos entender algo aqui que é muito entendimento. É muito importante para o nosso entendimento. O arrependimento, ele vai restaurar o senso espiritual. Não tem outro caminho. Nós temos que trilhar esse caminho de arrependimento. Se a culpa é a ruptura, o arrependimento é o retorno. O arrependimento bíblico não é remorso emocional, mas ele é mudança de mente e direção. Ele é a porta pela qual a consciência volta ao alinhamento com Deus. 1 João, capítulo 1, verso 9. Ele vai revelar o processo divino. 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, diz assim, se confessarmos, aí termina, ele é fiel e justo. Então, não é ele apenas é misericordioso, não, mas ele é justo. Ele é fiel e ele é justo. Então, perdoar o pecador não compete à justiça. Por quê? Porque Cristo já pagou a dívida. Martinho Lutero diz assim, a vida inteira do cristão deve ser de arrependimento. A vida inteira. Irmão, põe na sua consciência, todos nós somos pecadores. Não há nada de bom em nós. Nada, 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 nada. Nada de bom. Nada de bom. Nada de bom. Então, se você está assim achando que tem algo de bom, talvez você já está caminhando dentro de uma religião. Por quê que a vida inteira de um cristão deve ser de arrependimento? Porque o arrependimento, ele remove véus. Ele restaura a clareza. O arrependimento devolve a sensibilidade e renova a consciência para ouvir a voz do Espírito. Então, todo avivamento, ele começa com arrependimento. E todo esfriamento começa com a recusa em confessar pecados. Então, entenda, a liberdade interior, ela é fruto da justiça recebida. Então, uma consciência limpa não é utopia. Ela é o resultado direto da justificação e da imputação da justiça de Cristo. Então, quando a culpa ela é removida e a consciência ela é purificada, nasce ali a verdadeira liberdade interior. Romanos 5:1, nós vamos ter o quê? Paz com Deus. Romanos 8:1, é o fim da acusação. 1 João 4:18, nós vamos sem medo do juízo. Salmo 51:12, nós vamos ter alegria da salvação. Hebreus 4:16, nós temos ousadia espiritual, agora para estar na presença de Deus. Então, a justiça que nós recebemos, ela produz uma liberdade real. Então, não é o peso do desempenho, porque não é religião. É o Evangelho. É o Evangelho que me leva a descansar na graça. Não é o medo da condenação, mas é a segurança que eu seria aceito. Porque eu sou bom? Não. Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. John Piper diz assim, uma consciência limpa é a plataforma da alegria cristã e do serviço radical. Então, a verdadeira liberdade espiritual não é a ausência de limites, mas é a ausência de culpa. Eu quero caminhar para o final dessa aula dizendo para você, a consciência é o espaço onde a justiça de Deus se encontra com a alma humana. Ela acusa
quando nós estamos distantes. Mas quando nós estamos perto de Deus, ela testifica de paz. Quando estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Então a culpa, ela vai nos lembrar da queda, do nosso erro, do nosso pecado. Mas a consciência purificada vai nos lembrar da redenção, do que Cristo fez na nossa vida. Então Cristo não veio apenas para mudar o nosso destino. Ele veio restaurar a nossa consciência. Ele não veio apenas para remover a condenação. Ele removeu o peso interior que nos afasta de Deus. E qual é o caminho? O arrependimento. O arrependimento abre caminho. O sangue limpa caminho. A justiça de Cristo garante o caminho. Então a consciência que antes era acusadora, agora ela torna-se lugar onde o Espírito testemunha. E o que o Espírito Santo testemunha? Você é perdoado. Você agora é justo. Você agora é livre. Eu quero terminar essa aula com uma frase. O sangue de Cristo não apenas apagou sua culpa diante de Deus, ele restaurou a sua paz dentro de você. Isso é importante porque a partir da aula de hoje você começa a ver que a obra de Cristo ela está mudando você também. Não é simplesmente te levar para o céu, mas é o sangue de Cristo que apagou a culpa, a sua culpa diante de Deus, mas que restaurou a paz dentro de você. Eu gosto muito de uma expressão bíblica. Nós temos confiança para entrar na presença de Deus. Nós temos essa confiança. Gente, não é mérito, não é porque eu sou bom, não é porque eu tenho uma autoestima. Não, é por causa da obra de Cristo. Falar sobre a justiça de Deus, esse tema tão forte nas cartas paulinas, é ter esse entendimento. Então, se hoje falamos da consciência e a culpa, amanhã, se Deus permitir, eu vou falar da nova identidade em Cristo. A aula de amanhã também está sensacional. Se você precisar, volte nas aulas, assista esse módulo, porque é impossível você aprender isso aqui e viver debaixo de uma religião. Irmão, você não precisa caminhar para tentar agradar a Deus. Eu termino te lembrando que quando Jesus vai ser batizado por João Batista, Deus vai quebrar o silêncio dizendo, este é o meu filho amado. É assim que Deus o chama, meu filho amado. Jesus ainda não tinha curado, Jesus ainda não tinha pregado, Jesus ainda não tinha multiplicado os pães, Jesus ainda não tinha feito nada no seu ministério, o ministério dele ainda não tinha começado. Mas Deus olha para ele e diz assim, é o meu filho amado. Entenda que não é mérito meu e o seu, é graça de Deus. Então, a gente caminha com a certeza. Eu não vou fazer para me ser aceito. Eu já fui aceito. Então eu faço como gratidão pelaquilo que ele já fez na minha vida. Então que você caminhe sem culpa, sem culpa, sem culpa. Porque o sangue de Jesus já te purificou de todo pecado. Quero abençoar a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar aqui juntos para mais uma aula.